Olá, gente, tudo bem com vocês? Professora Anaele, e nós vamos começar, ou melhor, nós vamos dar continuidade ao nosso curso de interpretação de desenho. Você já assistiu a primeira aula? E aí, você já conseguiu fazer as suas anotações? Professora, fez as minhas anotações. Você conseguiu pegar alguma coisa? Como é que foi para você ter essa experiência já na nossa primeira aula? Hoje a nossa segunda aula e nós vamos dar continuidade. Vocês lembram que na aula que a gente parou, que foi na primeira aula, eu falei que nós íamos falar o que? Sobre as formas, né? O simbolismo das formas geométricas que aparecem nos desenhos das crianças. Isso mesmo, olha só. As crianças não desenham só linhas, tá? As crianças não desenham só linhas verticais, horizontais ou mesmo oblíquas, né? Mas também seus desenhos incluem formas como círculos, quadrados e triângulos. A interpretação das formas é algo universal. Para o que existe pontos comuns entre os diferentes enfoques psicológicos, filosóficos e religiosos, tá bom? Ao desenhar, por exemplo, uma curva, a criança traça um movimento aéreo. É como um voo, como uma cambalhota, né? É algo que denota alegria. Pode tratar simplesmente de um movimento de rotação. Um traço que gira e gira, retornando sempre ao ponto de partida, como qualquer outro símbolo, o círculo pode ter uma interpretação positiva ou negativa. O contexto e a evolução do desenho serão seus determinantes. O movimento ágil, com certeza, força a energia em seu traço, revela o aspecto positivo. É como se depois de ter vivido uma determinada experiência, alguém tivesse saído com mais fortaleza e valor, de tal forma que esse efeito tornasse a ocorrer, já o veríamos de uma outra maneira, ou seja, se voltasse a ocorrer novamente, já teríamos uma outra percepção daquilo. É algo assim como o ciclo, nas estações que se renova ano após ano. Contudo, é diferente cada vez. Um desenho com abundantes formas redondas dá-nos a entender que a criança prefere ocupar-se de coisas as quais já viu e conhece, ou seja, o círculo é aquela criança que prefere já aquilo que ela já tem contato, aquilo que ela conhece, tá? Agrada-lhe fazer as mesmas coisas, porém, abordando-os em cada caso de um modo diferente. Ou seja, o ciclo é aquela criança que tem dificuldade de conhecer o novo, de tentar coisas novas, ou seja, ela prefere o conhecido do que o desconhecido, ou seja, ela tem aquela dificuldade de conhecer, se aventurar, né, em coisas novas, tá? Então, aquela criança que prefere já lidar com aquilo que já é conhecido. Enquanto o quadrado, ele é formado por traços mais rígidos e simboliza a solidão, a determinação e o poder de decisões. Pode também significar uma atitude ou um comportamento rebelde por influência exterior. Isso mesmo, tá? Enquanto o círculo, ele já é uma criança que tem mais dificuldade de conhecer o novo, prefere as coisas já que ela conhece, o quadrado já é o quê? Pode determinar uma decisão de uma criança que simboliza a solidão, o poder de decisão pode também significar uma atitude ou um comportamento rebelde, seja é uma criança mais rebelde, mais complicada de lidar, tá? Por uma certa influência exterior, ou seja, ela tem uma figura ali que a representa para esse tal comportamento, tá? Não é uma forma expansiva, porém mais bem concentrada, tá? As formas quadradas encontram-se com mais frequência nas crianças que têm uma grande necessidade de se movimentar e de queimar energia, tá? Por exemplo, os TDAHs, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Algumas vezes se poderia dizer que esse tipo de criança carece de delicadeza, tanto nos seus movimentos como nas suas palavras, e pode tornar-se demasiadamente brusca. É uma criança com caráter forte que não muda de opinião com facilidade. O bom é que ela é consciente dos motivos que a guiam. Sua principal força é o espírito de competição e sua debilidade e falta de compaixão.
Também aí, quem sabe aí o TOD também, que é o transtorno opositivo desafiador, né? Olha, gente, o quadrado nos dá muita informação. Já o triângulo, né? Este símbolo ele vai representar a elevação, o conhecimento, né? O triângulo já vai entrar aqui como porque assim, o triângulo é o quê? A verte para cima, né? Que está o quê? Reclamando a energia divina que lhe transmite em seus conhecimentos, tá? Enquanto que quando voltado para baixo, está orientada para a força física concentrada na Terra, tá? Então, se o triângulo está com a verte para cima, há o significado, se for para baixo, já é um outro significado. A criança que em seus desenhos inclui o triângulo, com o vértice dirigido para cima, costuma ser de natureza mais sensível, mais intuitiva, mais criativa do que as outras, tá? A animar uma energia tranquila, anima uma energia tranquila, mais curiosa, é uma criança que está sempre ansiosa para adquirir novos conhecimentos, seu espírito tem a necessidade de constantemente alimentado, ainda que resulte muito seletivo. Já o triângulo com a verte para baixo indica uma natureza mais física e material, tá? A criança busca novos conhecimentos, porém relacionados mais com o físico do que com o espiritual. São conhecimentos que ajudarão a melhorar a sua comodidade ou adquirir coisas novas e de natureza muito mais pragmática, tá? Gente, vocês viram só que só nas formas o tanto de informação que tem. E às vezes a gente pensa que aquilo tá ali só por estar, né? Mas há um significado nas formas, no triângulo, no círculo e no quadrado, né? Olha aí. A diversidade de temas, tá? Vamos falar sobre isso agora. As crianças, elas usam vários temas, né? Abordam nos seus desenhos, são muitas variedades, né? E podem tomar, se difícil achar o fio condutor que nos permita realizar uma boa análise. De qualquer modo, se não conseguirmos estabelecer uma certa relação entre os temas, podemos analisar com mais profundidade a influência das cores e a orientação, tá? Vamos lá. Por exemplo, espacial, o tamanho do desenho, a pressão nos traços e etc. Na maioria dos casos, a criança que realiza desenhos com temas diferentes uns dos outros é facilmente influenciável pelo ambiente e pelas pessoas. Transporta para o papel seus estados anímicos, que quer dizer seus sentimentos de alegria, de pena, de medo e etc. Esse tipo de criança costuma ser de humor estável. Se não lhe agrada, seu professor não tirará boas notas. Se não lhe agrada sua nova casa, estará constantemente doente. Não é que seja um adaptado social ou afetivo, mas é que é mais sensível e essa sensibilidade faz parte do seu temperamento. Professora, de onde foi essas nossas aulas? Ó, esse aqui foi do primeiro livro, tá? Interpretação de desenho, modelo 1, Anaele Marinho. Esse livro é de minha autoria, junto com o professor Paulo Leno. E aí, a nossa primeira aula, tanto como essa segunda aula, foi só desse primeiro livro, onde eu trouxe para vocês essas informações. Então, há um significado nisso tudo, há um significado nessas interpretações de desenhos. Nós vamos dar continuidade, agora falando, gente, da interpretação de desenho. Agora a gente vai falar o quê? Os principais esquecimentos que há nos desenhos. E a fulana esqueceu da boca. Não, ela esqueceu do nariz, ela esqueceu dos olhos. Acho que é porque ela estava com preguiça e não fez. Será? A gente vai descobrir agora, garota. Será que essa criança esqueceu? Mesmo tem um propósito em cima disso? Bom, gente, em certos momentos a criança pode esquecer-se de traços importantes, como os olhos de uma pessoa, a porta da sua casa. Quanto a nós, os dois principais elementos de que não devemos esquecer nunca ao realizar uma análise são precisamente os traços demasiadamente elaborados e os simplificados em demasia. Inclusive, aqueles tão simplificados que de fato não configuram no desenho.
Devemos ficar muito atentos, pois sua mensagem dá o quê? Certas pistas sobre o aspecto da situação que a criança menos aceita, mostrando-nos o tipo de atitude que pensa tomar a respeito disso. A criança perdeu totalmente a cabeça? Isso é uma pergunta. A criança perdeu totalmente a cabeça? Afastou-se da realidade? Uma outra pergunta. Tem dificuldade para enfrentar a situação? Mais uma pergunta, olha aí. Não, nós devemos levar pelo pânico, pois este tipo de desenho costuma ser passageiro, mas tampouco devemos fechar os olhos esperando que passe o perigo. A análise dos desenhos tem por finalidade conhecer e compreender a criança e poder ajudá-la quando for necessário. Gente, agora nós vamos falar sobre o desenho com armadilha, tá? Professor, o que é isso? É aquele desenho que tem desenho dos dois lados da folha. Então, a criança desenhou de um lado e do outro lado também. Então, é fundamental que você possa analisar esses dois desenhos, tanto de um lado como do outro, tá? Olha só o que fala aqui. Algumas vezes já viram esse tipo de desenho que abrange os dois lados da página. Olha aí, no caso, a criança, como eu já disse anteriormente, ela desenhou dos dois lados, tá? Ao analisar um desenho, deve-se também examinar o outro lado do papel para ver se há algum traço. Será que a criança preocupa-se com economia de papel? Eu não acredito nisso. E você? Você acha que a criança queria economizar papel? Não, gente, de jeito nenhum. Tem aí uma informação. Algumas vezes as crianças desenham um tema de um lado do papel, enquanto do outro colocam uma personagem, um objeto ou qualquer outra coisa. Poderíamos pensar que não coube no outro lado, não é verdade? Ou melhor, que havia esquecido de incluir tal elemento e quando percebeu, não quis alterar o aspecto já do primeiro desenho. Todavia, o que deseja é precisamente deixar de lado aquele que se encontra no reverso da folha. A transparência, vamos lá. A transparência, quando a criança vai desenhar esses elementos transparentes, como uma casa cujo interior pode-se ver com os móveis e as pessoas que nela habitam, ou também um homem a quem se pode ver as suas pernas através das calças, pode querer indicar duas coisas. A primeira dela nos mostraria uma criança inteligente e intuitiva, capaz de perceber os pensamentos dos demais ou de prever a evolução de uma situação, tá? Determinada, ou seja, uma situação que já é determinada, quer dizer uma criança que vê mais adiante das aparências, tá bom? A segunda, menos favorável, vai revelar-nos o que? Uma criança inclinada às mentiras e acostumada a camuflar seus pensamentos. Além disto, é totalmente consciente do seu comportamento, o que faz sentir culpabilidade, tá? O seu desenho revela-nos que ela gostaria de ser desmascarada ou liberada da sua carga. Deste modo, tal tipo de mensagem converte-se numa mensagem que poderia ser: olha o que eu escondo e ajude-me a manifestá-lo verbalmente. Professora, pelo amor de Deus, agora eu fiquei assim confusa. Fiquei aqui sem saber como assim. É por isso que quando nós temos o quê? Uma análise, uma interpretação e uma análise, por exemplo, com dois significados, é nesse momento que ao analisar o desenho, todo o contexto, é que nós vamos determinar em qual ela vai se encaixar melhor. Entende isso? É por isso que eu falo, gente, a análise é uma coisa, a interpretação é outra. Vamos lá. Análise. Todo mundo olhando para mim, você vai me analisar. Um exemplo. Você vai analisar se eu estou usando um cordão, se eu tenho um anel, por exemplo, a minha unha, o meu cabelo, se eu estou bagunçada, se eu estou arrumado, o que tem aqui na minha estante. Enfim, os meus filhos andaram por aqui, bagunçaram a minha estante toda. Quem tem toque deve estar agoniado assistindo esse vídeo, tá? Aí o que vai acontecer? Você vai analisar. Se você analisar, por exemplo, vamos usar algo que eu estou usando, tá bom? Quem percebeu que o meu cordão ele tem fotos? O meu cordão tem fotos. Você vai lá, coloca aí, professora, eu percebi que o seu cordão tem fotos, então eu vou saber que você foi alguém que percebeu, então você tem uma percepção maior. Ok. Então é isso, analisar o desenho não é passar o olho por cima. Um exemplo, esse meu cordão aqui, ó,
ele tem essa primeira foto, que é uma foto minha lá no Rio de Janeiro. E quando eu viro, tem a foto que da minha família. Você tá vendo? Olha só. Aqui eu, meus filhos, meu esposo, olha só. Ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Ó. Então, você agora, você está o quê? Analisando. Olha, a minha análise é o quê? A minha análise é que tem 1, 2, 3, 5 pessoas aqui, tá? Analisando o quê? Que esse cordão, as bordas são trabalhadas. Ó, isso é analisar. Você vai pegar as informações para depois você interpretar. Qual é a interpretação, professora, desses desenhos que estão aqui? A interpretação, o quê? A professora está carregando o que? A família dela, algo que é importante para ela, que representa, né? Por exemplo, um momento marcante na vida dela, outra coisa importante na vida dela é a família, os filhos, o marido, enfim. Você está fazendo o quê? Essa interpretação, porque você tem o que? As informações, gente, tá? Eu estou usando isso aqui como base para explicar o que é análise e o que é interpretação. Análise, eu analiso. Interpretar depois da análise que eu tenho feito sobre determinado assunto, determinada situação. Fechou? Deu para entender o que é análise e interpretação? É isso. Então, eu analiso primeiro para depois eu interpretar, tá? Vamos lá. A interpretação das cores. Eu tenho certeza que tem gente que estava esperando as cores aqui. Vamos lá. A simbologia de cada cor admite 2 interpretações, tá? Uma positiva e outra negativa. Lembra que eu falei? Se tem, por exemplo, 2 análises, você vai analisar para depois você interpretar o contexto do desenho inteiro, tá? Nas próximas aulas eu vou trazer desenho e vocês vão ter mais esse contato para vocês irem aprendendo, tá bom, gente? Vai dar certo, calma, respira aí, você que já tá confusa, respira profundamente, vai pegando, são muitas informações, eu sei que é muita coisa, mas eu tô indo bem devagarzinho, passando passo a passo, e eu vou mostrar para vocês na prática também, tá? Vamos lá. Bom, a simbologia de cada uma das cores vai ter sempre 2 versões, tá? 2 interpretações, uma positiva e uma negativa. O estilo do desenho é o conjunto das cores vão determinar o que nós inclinemos sobre uma ou outra destas interpretações, ou seja, a análise total que vai determinar, tá? Ao falar da influência das diferentes cores, não nos referimos em absoluto ou a seu efeito estético ou decorativo. A criança que em determinado desenho utilizou toda a gama de laranja, sem se servir da sua cor completamente, que é o azul, não manifesta por ela nenhum tipo de desequilíbrio. O que nos interessa é a mensagem plasmada, consciente ou inconsciente. Gente, uma outra coisa, tá? Lembra que eu falei na nossa primeira aula que os desenhos são o quê? São os sentimentos. Deixa eu ver se meu microfone tá ligado, gente. Tá. São os sentimentos que a criança sente. Só que isso, às vezes a informação que ela quer passar para nós não é só formação consciente, uma informação consciente, perdão, mas sim uma informação também consciente, tá? Às vezes um pedido de ajuda inconsciente, uma informação inconsciente do que ela está sentindo. Eu sempre falo, nós temos o nosso consciente e o nosso inconsciente, e os dois eles vão estar ali andando junto, ou seja, o consciente é aquilo que você tem consciência. Por exemplo, eu estou consciência aqui que eu estou dando aula para vocês, eu vou dar um exemplo de coisas inconscientes, por exemplo, algo inconsciente que você faz e você não percebe, isso acontece mais com as mulheres, tá? Em uma fala calorosa, para mim não falar numa discussão, eu vou ser assim bem, tá? Numa fala calorosa, você começa a falar alto. E aí, quem está falando com você fala assim, fala baixo, você está falando alto, e você vai falar o quê? Eu não estou falando alto, você não está vendo que eu estou falando baixo? Eu não estou falando alto, mas você começa o quê? A se alterar e você não percebe, porque você está já de forma inconsciente, você está emotivo, se você está emocionada, tá, amor? Então, você não percebe, mas você está tendo essa atitude, então é inconsciente. Aquelas coisas inconscientes que você faz, que você trouxe já da sua infância, do seu pai, da sua mãe, aqueles comportamentos que quando você vê, putz, falei, ou fiz, entendeu? Então, é algo que você tá no automático, tá? Tá no inconsciente ali. E tem também o nosso inconsciente, que são coisas que a gente faz e a gente nem percebe que faz mesmo, só quando alguém aponta, então quando alguém fala, tá? Mas é uma informação passada através dos desenhos, olha que maravilha, tá?
Mas o que nos interessa mesmo é a mensagem plasmada, consciente ou inconsciente, tanto se as cores empregadas forem as apropriadas. O marrom para o tronco de uma árvore e o verde nas folhas, como se forem contra toda a lógica. A água de cor rosa e o sol verde, entendeu? Então, mesmo que seja assim como a árvore tem o tronco marrom e as folhas verdes, ele também pode sair da lógica e colocar a água da cor rosa e o sol verde, tá bom? Bom, necessário manter-se vigilante e prudente. Os seguintes exemplos facilitarão as explicações necessárias. Então vamos lá, gente. O vermelho, vamos começar pelo vermelho. Você que está aí com o seu caderninho anotando, você que está lavando a sua louça, é interessante você saber o significado dessas cores, tá? Então vamos lá. A primeira cor que a criança aprende a distinguir, que a criança utiliza preferencialmente, esta cor pode querer dizer que sua natureza é energética e que possui certo espírito desportivo, ou também que está vivendo algum tipo de agressividade que pode ser destrutiva. Esta cor representa o sangue, a vida e o ardor. É uma cor fundamentalmente ativa. A primeira cor aqui já foi o vermelho, né? E a gente já começa já com muitas informações. Eu me lembro que quando eu fui fazer a minha pesquisa para poder fazer os livros, gente, tem muita coisa que a gente encontra, né? E aí, todos eles falam, ó, a primeira cor, sempre que a criança vai ver por ser uma cor muito quente, é o vermelho, né? O vermelho. Então, o vermelho também vai vir acompanhado do quê? Do negro, e deverá ser interpretado com certo discernimento, posto que o negro bloqueia a energia do vermelho. O que é o negro, professora? O preto, tá? É o preto. Pode tratar-se de uma criança que aparentemente não mostra nenhuma agressividade, porém, no dia quando menos esperar, essa daqui eu nem preciso ler, né? Eu já fiz muitas análises dele. No dia quando você menos esperar, essa criança ela vai transbordar. É isso mesmo, ela vai transbordar. Tudo aquilo que você não resolve, uma hora volta para você. Se você pegar um copo, eu não tenho aqui um copo, mas eu tenho aqui um recipiente. Olha só, você tá vendo esse recipiente aqui? Ele tá seco ou ele tá cheio? Ó, seco ou tá cheio? Não tá nem seco e nem cheio. Tem alguma coisa aqui dentro. É pouco, mas tem. E se todo dia nós colocarmos uma gota aqui dentro, uma gota, durante um ano, o que você acha que vai acontecer? É isso mesmo, vai estar cheio. Então, vai ter um momento que isso aqui vai transbordar. Vai ter um momento que isso aqui vai transbordar, vai derramar. É isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Ou seja, ela é uma criança o quê? Olha só o que está escrito aqui. Porque aqui eu dei a minha explicação por fora. Mas olha só o que o livro fala. Porém, no dia, quando menos se espera, a ansiedade e a angústia pode manifestar-se nela de um modo explosivo. Ela vai surtar, aí ela vai gritar, ela vai bater, ela vai surtar. Ela vai surtar, porque uma hora não tem como mais, o transbordamento vai acontecer, tá? Talvez os pais não suspeitem de nada, pois seu filho parece muito amável e inofensivo, tá? A própria criança tampouco se entende. Não obstante, a tensão irá acumulando-se e chega o momento em que já não pode mais controlá-la, nem consciente e nem inconsciente. Aí o que vai acontecer? Aquilo que a prof acabou de dizer, transbordamento. Vai surtar, vai entrar em crise, a ansiedade vai vir, a angústia vai vir, vai bater na porta e aí aquela criança que outrora tinha um comportamento dócil, tranquila, vai se mostrar uma criança agressiva, tá? E não é só as crianças não, gente, isso aqui é o quê? Um mosquito aqui passando na frente da minha aula, enfim. Não é só criança, gente, os adultos também. Aquilo que você não resolve, o que vai acontecer?
uma hora isso vai voltar para você, amor. É igual o cartão de crédito, uma hora chega a conta. Então, tudo que você não resolve, volta para você maior. Professora, o que a senhora está querendo dizer? Resolva suas questões. Porque tudo que você não resolve vai bater na sua porta. E vai chegar um tempo que você não vai conseguir empurrar com a barriga, não, amor. Vai ter um tempo que isso aí vai estourar. Vai ter um tempo que o surto vai vir por você não ter resolvido. O problema é para ser resolvido, não jogado para debaixo do tapete, tá? Então vamos lá. Pode tornar-se difícil determinar quando se produzirá o estalido, né? Estalido, ou seja, os diferentes desenhos realizados pela criança mostrar-nos os dados e os sinais necessários. Ou seja, com a análise desse desenho, se a pessoa tiver esse domínio para poder fazer essa análise, você pode evitar esse transbordamento, tá? Vamos para o amarelo? O amarelo representa o conhecimento, a curiosidade, a alegria de viver, tá? Então, o amarelo vai representar tudo isso. Vamos ver aqui. A criança que utiliza com frequência esta cor nos seus desenhos costuma ser mais expressiva do que as demais, tá? É de natureza generosa, extrovertida, consumista e muito ambiciosa. A criança que prefere o azul a qualquer outra cor está dizendo-nos que é introvertida e que deseja caminhar pelo seu próprio ritmo. Não devemos forçá-la e nem fazê-la mudar de hábito. Seus amigos não serão muito numerosos e serão ocasionais, tá? Entretanto, se o azul não se encaixa bem ao estilo do desenho, a criança trata de fazer-nos compreender que se encontra no meio demasiado exigente que desejaria um pouco de paz. A energia do azul é suave e tranquila. Se a criança for imperativa, não é aconselhável, pintar de azul a sua casa, fosse esta uma cor totalmente oposta às suas necessidades. Não se sentirá bem com ela. Em todo caso, o verde é uma cor que acalmaria e a favorecerá, tá? Vamos falar do verde agora? O verde representa a natureza, gente. Isso aqui, eu creio que todo mundo sabe que o verde representa a natureza, tá? Tem o mesmo efeito que as folhas das árvores, que filtra e purifica o ar. Compõe-se do amarelo e do azul, refletindo assim a curiosidade, o conhecimento e o bem-estar. A criança que utiliza com frequência o verde está mostrando certa maturidade em compreender as coisas que são explicadas e em seguida aproveita experimentando-as por si mesma. Olha aí que interessante, né, gente? Que interessante. De natureza sensível e intuitiva, sabe quando mantém para ela ou quando esconde certos fatos. É aquela criança que sabe, tá? Quando você tá mentindo, tá, meu amor? Eu sempre falo, gente, não mintam. Não, porque assim, as crianças, elas sabem. É igual aquela mãe, às vezes, que precisa sair, aí fica mentindo pro filho, vai sair escondidamente. Não, amor, fala assim, olha, mamãe vai sair, volta tal horário, tá bom? Você vai ficar com a fulana de tal, com a tia, você vai ficar, enfim. Seja realista, porque senão você vai estar introduzindo uma característica mentirosa já pro seu filho. Aí ele vai crescer e vai mentir para você. E você vai dizer, você não pode mentir para mim. Aí ele vai falar assim, ué, a senhora é a primeira a mentir, então os filhos não ouvem aquilo que a gente fala. Eles fazem aquilo que nós fazemos, tá? Então nós somos o espelho deles. Vamos lá. Sua imaginação se compensa pela sua iniciativa, tá? Sua energia física é muito constante e é raro que fique doente. Olha que maravilha. Contudo, se nos seus desenhos utiliza mal o verde, é que se sente ou se acredita superior aos demais. Seu forte pode chegar a ofender os outros. Vamos falar agora sobre o negro, sobre o preto, tá? Preto com frequência é uma cor mal interpretada. Você sabia que o preto é uma cor mal interpretada? E a gente já joga o preto como algo ruim, né? Mas a gente vai aprender aqui que não, é isso mesmo que você ouviu, tá? Os pais se inquietam quando o desenho dos filhos contém muito negro, pois costumam associá-los às forças do mal ou aos maus pensamentos. Na realidade, o preto representa o inconsciente, tudo aquilo que não vemos, levando uma conta que geralmente se prefere o visível, o palpável
e o previsível. Numa palavra, o seguro, tá? A criança que habitualmente utiliza o preto está transmitindo nos que tem confiança em si mesmo, ou seja, que o dia de amanhã não assustará facilmente. É uma criança que se adapta com facilidade às situações imprevistas que o destino oferecer. Como podem constar, não se trata de uma cor negativa a priori. Não obstante, existe um negro, né, que também pode trazer uma mensagem ambígua, né, ou inclusive decididamente nefasta. Neste caso, a criança estaria dissimulando seus pensamentos, velando certos segredos que ela considera seus. Poderia ser uma forma de autoproteção. Quando o preto vier acompanhado do azul, isso mesmo, tá? Podemos estar diante de uma criança depressiva com tendência a se sentir derrotada. Quando essa criança desenha e ela vai usar o preto misturado com azul, isso vai nos dar essa informação que ela é uma criança depressiva, com tendência a se sentir derrotada, coisas negativas. Então, o preto não é só positivo, como não é só negativo. Lembra que eu falei que as cores têm sempre duas interpretações. Vai depender de todo o contexto que o desenho está ali nos mostrando, tá? O rosa, vamos falar sobre o rosa? Gente do céu. O rosa é um desenho, é uma cor muito usada principalmente pelas meninas, né? O que significa o rosa, hein? Será que você tem o palpite? Ai, professora, eu acho que o rosa é amor, é afetividade. Será? Será? Vamos lá? Bom, o rosa é formado pelo vermelho, atenuado pelo branco, razão pela qual a energia inerente ao vermelho diminui em sua intensidade. A criança que se apega a rosa. Como interpretar os desenhos das crianças? Como interpretar os desenhos das crianças? Procura suavidade e ternura. Olha aí. Deseja conhecer e ter contato só com as coisas agradáveis e fáceis. Seu lado positivo é que esta criança é adaptável e se torna fácil estabelecer um bom contato com ela. É aquela criança que você vai ter um acesso maior com ela, vai ser mais fácil você ter um diálogo, você conversar com essa criança, né? Isso é o que nos dá a entender quando ela usa essa cor rosa, tá bom, gente? O espectro negativo e sua vulnerabilidade diante das situações mais ou menos agradáveis. Antigamente o rosa era relacionado com o lado feminino, enquanto o azul estava ligado ao lado masculino, né? Ao utilizar o rosa, a criança faz saber que lhe agrada sua condição de criança e que deseja permanecer nela todo o tempo que for possível. E que pode denotar dificuldade na hora de aceitar algumas responsabilidades, ainda que sejam mínimas. Vamos para a cor malva, tá? O malva é o que? É composto do vermelho e do azul. Esta cor engloba vários elementos. A criança que prefere a cor malva, o que vocês acham, né? Aí que uma criança que prefere essa cor malva, o que você acha que vai aparecer aqui? Que será? Bom, essa criança que gosta dessa cor, o que vai acontecer? Ela vai ter essa capacidade de distinguir-se das demais, tanto por sua atitude como por seu comportamento, né? E vai ser uma criança que ela vai se aparecer mais do que as outras crianças, tá, gente? Então, é uma criança diferenciada. E, além disso, essa criança que gosta de usar essa cor, ela vai ter um entusiasmo muito grande, né? Como diz aqui. Porém, consciente ou inconscientemente, o que na realidade faz é passar por tudo. Trata-se de um tipo de criança que é, por sua vez, extrovertida e introvertida. Poderíamos dizer que alterna os dois períodos. É aquela criança que tem hora que tá legal, tem hora que desce. É aquela montanha russa, tá lá em cima, tá lá embaixo, tá? Ao extremo. Ou ela tá muito extrovertida ou tá muito introvertida, tá? Durante um certo tempo, parece integrar-se muito bem com os demais e em seguida retira-se, abandonando o grupo que parecia ser tão favorável a ela. Deseja conhecer e ter contato só com as coisas agradáveis e fáceis.
Seu lado positivo é que esta criança é adaptável e se torna fácil estabelecer um bom contato com ela, tá? O aspecto negativo é a sua vulnerabilidade diante das situações mais ou menos agradáveis. Antigamente o rosa era relacionado com o lado feminino, enquanto o azul estava ligado o quê? Ao lado masculino, como nós já falamos, né? Ao utilizar o rosa, a criança faz-nos saber que lhe agrada a sua condição de criança e que ela deseja, assim, estar vivendo sua fase, como eu já disse anteriormente, tá bom? Vamos agora falar sobre o marrom, a cor marrom. Gente, a cor marrom, ela é usada o quê? Em árvores, em casas, né? A cor marrom aparece aí, principalmente nos desenhos onde tem casas, tá? O marrom, esta cor está relacionada com o elemento terra, tá? Com a estabilidade, estrutura e a planificação. Vamos lá. Uma criança que vai empregar essa cor, que é a cor do marrom, ela aprecia o que? A segurança, a boa alimentação, uma cama fofa e roupa confortável, quando a cor está bem integrada no conjunto do desenho, tá? Está mostrando-nos uma criança estável, minuciosa, paciente por natureza, ainda que com reações um pouco lentas, mas é uma criança que ela é uma criança paciente, uma criança dócil, né, de lidar. É necessário dar-lhe um tempo para que possa avaliar bem uma determinada situação, ou seja, tem determinadas situações que ela vai ser mais devagar para poder entender o que está acontecendo, né, o contexto das coisas ali, tá? Preferirá o que já possui, tá? As novidades não é muito bom para ela não, tá? Não é uma criança que se torne louca por jogos, mas que se sentirá muito mais inclinada pelas coleções. Ou seja, olha só esse detalhe aqui. Uma criança que ela usa muito marrom, isso vai o quê? A informação que está nos dando é que é uma criança que gosta de colecionar coisas, alguma coisa que chama a atenção dela, tá? É importante não tocar em suas coisas. Você pode estar dizendo assim, professora, eu não sou de fazer desenho, mas eu não gosto que ninguém mexa nas minhas coisas. Gente, eu não gosto, não gosto. Eu falo até para minhas filhas, por exemplo, a minha filha de 18 anos, eu falo para ela, né? E a Pérola de 5. Eu tenho o Elias de 10, vai fazer 11. Só que a Paula de 18, ela já usa, né? As minhas roupas já dá nela, as coisas já cabem nela, mas é algo que ela sabe, ela não mexe nas minhas coisas sem me impedir, né? Às vezes, quando eu tô muito ocupada, ela vai já drobar as roupas, ela já sabe onde colocar calça no canto, blusa no outro, os blazers no canto, os vestidos, né, de uma outra forma, assim, tanto com as minhas roupas como as roupas do pai dela. Mas uma coisa que todas sabem, não mexam nas minhas coisas, a não ser que vocês peçam, tá? Hein, eu tô precisando disso aqui, eu posso pegar isso aqui? A Pérola menorzinha, ela tinha mania de estar pegando os meus batons. Nossa, a Pérola acabou muito, né? Essa idade que elas vão querer passar e tudo, e algo que eu sempre dei, não pegue naquilo que não é seu, não pegue sem pedir, né? Então, assim, essa criança, literalmente, ela não gosta que mexa nas coisas dela, tá? Olha aí. É importante não tocar em suas coisas, pois cada uma delas estará perfeitamente colocada no seu lugar. Gosto das minhas coisas organizadas. Professor, é toque? Não, gente, é organização, né? A gente tem que ter as coisas organizadas, limpinha, tudo direitinho, tá? Então, essa é uma criança que gosta de organizar os brinquedos dela, é uma criança que gosta das roupas dela organizadas, não gosta de desordem, não gosta de bagunça, tá bom? Como é apto dizer, cada coisa no seu lugar e um lugar para cada coisa. Seus costumes tão organizados poderão parecer monótonos, mas o fato é que ela se sente muito bem assim. Olha aí. O cinza forma-se com o negro e o branco. No caso, o negro, como eu já falei, é o preto, tá? O preto e o branco. A criança que o utiliza abundantemente oscila entre o conhecido e o desconhecido, tá? Quem usa esse cinza. Então, ela está entre o conhecido e está entre o desconhecido. Está passando por um período de transição. Tem um pé no passado e outro no futuro, ou seja, volta, será que eu quero crescer, será que eu quero ficar aqui, e aquela indecisão, uma criança indecisa, tá? Se for demasiadamente frequente, indica-nos que lhe falta segurança nas suas escolhas, olha aqui eu dizendo, né, ou seja, uma criança indecisa. Está passando cadê a gente, onde foi que eu parei?
Entre o conhecido e o desconhecido. Está passando por um período de transição, tem um pé no passado e outro no futuro, como eu já disse. Se for demasiadamente frequente, indica-nos que lhe falta segurança nas suas escolhas e poderia ser facilmente influenciável. Isso é muito ruim. Por quê? Porque vai ser uma criança que, se não tomar cuidado, ela vai ser muito influenciada pelas outras pessoas e ela não vai ter a sua própria voz, né, a sua própria identidade. E é muito ruim, gente, porque se você não sabe quem você é, as pessoas vão ditar quem você vai ser, né? Pode, inclusive, chegar a reagir como um camaleão diante das diferentes situações. Como assim, professora? Vai se adaptar àquelas situações, àquele ambiente, tá? Pode dizer-se que quando isto é o que se espera dela e não quando se quer que diga não. Essa criança pode também ter uma certa tendência a remoer excessivamente frustrações passadas. Né? Então, assim, eu me adapto aqui para não ser excluída, mas não era bem isso que eu queria. Tipo assim, eu não queria dizer não. Ou melhor, eu queria dizer não, mas eu tive que dizer sim. E isso não é bom, gente. Isso não é bom. Então, atenção aí para crianças que usam muito o cinza, tá? Vamos lá para o branco? Ah, professor, o branco eu sei. O branco eu sei que é paz, o branco eu sei que é amor, o branco eu sei que é só coisa positiva. O branco é show. Vamos lá? Bom, o branco, para explicar a cor branca, deve se referir ao que foi dito a respeito da transparência, né? É muito raro que a criança utilize o lápis branco, pois em geral prefere deixar os espaços vazios, porque usar o branco se já é branca a folha. Com frequência, costuma-se considerar o branco uma cor desfavorável, mas não se deve esquecer que purifica e neutraliza e pode eliminar totalmente os elementos passados. É como começar de novo, querendo apagar ou negar tudo o que aconteceu ontem. Seu espectro positivo está relacionado com o infinito e não temporal, ainda que sua utilização excessiva possa significar que a criança não deseja que lhe imponham restrições nem obstáculos para sua manifestação. O desenho de uma só cor. Os desenhos realizados numa só cor têm uma grande importância, pode denotar preguiça ou falta de motivação. Talvez tenha sido um ambiente o que tenha obrigado a criança a sentar-se e a desenhar, para que não a incomodem ou para conseguir uma certa tranquilidade. Não é esta, porém, o tipo de situação que nos interessa. E sempre devemos levar em consideração as circunstâncias presentes a fim de não realizar uma interpretação viciada. Bom, a casa. É este um tema que a criança elege com muita frequência. Representa suas emoções vividas a partir do ponto de vista social e nos transmite uma informação importante a respeito do seu grau de abertura ou de conclusão a propósito de seu mais imediato ambiente. Se acreditarmos que todas as casas desenhadas pelas crianças são iguais, certamente após ler este capítulo mudaremos de opinião. Ok, esse capítulo aqui a gente vai falar o que? De casas, como as casas são feitas, tá? Como as casas são feitas gente, as casas, elas têm várias informações que são vários significados. Então, a casa ela é muito importante porque ela está cheia de detalhes. A porta, o tamanho da porta, se tem janela, se não tem janela, o tamanho da janela, se tem trinco, se não tem trinco. Enfim, até cansei. São muitas informações, tá? Gente, uma outra coisa que eu esqueci antes de eu entrar na casa é sobre aqueles desenhos que têm uma só cor, tá? Não poderia esquecer disso, ainda bem que eu me lembrei. Esses desenhos que têm uma cor só pode ser várias coisas, como preguiça ou falta de motivação, tá? Talvez tenha sido tipo assim um ambiente que ela tenha, como é que eu posso dizer? A criança pode ter se sentido obrigada a fazer, então não estava empolgada, não vou fazer, então vou pintar aqui, enfim, tá? Então pode ser isso. Sobre as casas, né? Nós estamos falando aqui sobre as casas. Gente, é porque a gente grava, né? São vários cursos, então tem hora assim que dá aquela cansada, mas vamos lá, tá?
Vamos lá, porque a gente tem muita coisa, muita coisa ainda para a gente aprender sobre a interpretação de desenho. Vamos falar sobre as casas, a importância da casa e o significado de cada coisa que tem ali na casa, tá bom? Vamos lá. Bom, como eu estava falando, o tamanho da casa também deve ter sempre em consideração, por exemplo, a criança que desenha uma casa muito grande vai revelar que está vivendo uma fase mais emotiva que o racional. Então, uma criança que está vivendo uma fase mais emotiva do que o racional dela, tá bom? Essa se ela desenha uma casa muito grande, ok? Já enquanto que uma casa é demasiadamente pequena, é sinal de um estado anímico, mais introspectivo, onde a criança, quem sabe, estará delineando algumas perguntas. Em geral, o tamanho será uma chave importante que nos explicará de que forma, né, é o contato com esse ambiente que essa criança está tendo, tá? Nunca devemos subestimar as dimensões da porta. Gente, isso aqui, olha só, isso aqui é muito importante, tá? A questão dos tamanhos da porta tem algumas mensagens muito importantes para nós, tá bom? Tem hora que fica claro aqui em casa, tem hora que escurece, é o tempo mudando, né? Vamos lá. Nunca devemos subestimar a questão da dimensão da porta, tá? De entrada, ou seja, uma porta demasiadamente pequena estará nos mostrando uma criança que tem muita dificuldade de se relacionar com as pessoas, de convidar pessoas para sua casa, de conviver com novas amizades. Então, é uma criança que tem dificuldade de convidar pessoas para a sua casa. Ela é muito seletiva com seus amigos e com seus parentes também, tá? Não lhe agrada que façam muitas perguntas, nem que a vigiem constantemente, não abre a porta para qualquer um. É uma pessoa seletiva, essa é uma pessoa literalmente seletiva, tá? No entanto, uma porta muito grande é sinal de boas-vindas, dirigidas para quase todos que chegam. Para esta criança, a vida é quase uma festa contínua, tá? Vive a criança no momento presente ou se refere continuamente ao passado? Isso é uma pergunta. Projeta-se até o futuro diante dos desenhos fantásticos? Outra pergunta. A maçaneta dar-nos a respostas a estas perguntas. Você sabia disso? Eu vou fazer de novo, olha só. Vive a criança no momento presente ou se refere continuamente ao passado? Projeta-se até o futuro diante dos seus desenhos e fantasias? A gente vai saber isso através das maçanetas das portas. Vamos lá? Um exemplo. Todos vimos nos cinemas essas mansões imensas que parecem castelos, né? Nelas a drava está situada sempre no centro da porta, ou seja, né? Vamos supor, a porta, tá, gente? Aí tem o quê? Sempre no meiozinho ali, tá? A dravazinha que é para poder puxar. Vamos lá. Não foi que eu parei, gente? Enfim, no centro da porta. Contudo, é muito raro que numa porta pequena a fechadura encontre-se no centro da mesma. Quando a criança desenha no centro, está manifestando-nos uma procura de independência e autonomia e de algum modo um desejo que se distingue dos demais. Tem sem dúvida um aspecto positivo, mas também pode indicar-nos certa teimosia, um excesso, desejo de impor a sua própria verdade. Aquela criança que ela gosta que seja ouvida e que a verdade dela seja posta, né, em primeiro lugar. Se a maçaneta, fechadura ou puxador estiver situado à esquerda da porta, quando o professor à esquerda da porta, significará que os pensamentos da criança estarão ligados ao passado e assim busca obter maior confiança frente ao futuro. Esse tipo de criança não aprecia as mudanças muito bruscas ou precipitadas. É necessário dar um certo tempo para que se componha para as novas ideias. Então, vocês conseguiram entender? Gente, ou seja, se a fechadura, se o puxador, enfim, se a maçaneta tiver do lado esquerdo, olha só, isso mostra o quê? Que essa criança tem
esse pensamento muito no passado, né? E ela busca obter essa confiança frente ao seu futuro. Olha só que informação maravilhosa, né? Esse tipo de criança não aprecia as mudanças muito bruscas ou precipitadas e é necessário dar-lhe um certo tempo para que se componha, né, para as novas ideias, ou seja, ela é mais devagar para poder aceitar o novo, né, e se adaptar a este novo. Sua atitude, seu comportamento parece indicar que não tem necessidade de crescer. Ai, gente, crescer dói. Crescer gera muitas responsabilidades, né? Então, ela prefere o quê? Eu queria ficar aqui. Eu queria ficar no colo da mamãe, eu queria ficar no colo do papai, eu queria ficar aqui para sempre, assim, criança. Porque crescer gera muita responsabilidade, gente. Fala aí pra mim, garota. Deixa de palhaçada, seja sincera. Se você parasse pra voltar para assim, nossa, Ana, quando eu era criança eu era feliz e não sabia. Um monte de boleto que já fez você passar noites em claro aí. Fala aí. Quantas preocupações teu filho, até mesmo teu marido dá umas dor de cabeça e vice-versa, tá? Se é homem assistindo aqui, a tua mulher, teu trabalho, enfim, conta pra pagar. Ana, não sou casado, mas você tem conta pra pagar, né? Então, assim, tem uma fase que a gente quer crescer. Aí depois que a gente cresce, a gente quer voltar a ser criança. Né? Então, mas bora voltar pra cá, gente. Ela vai fazer o quê? Ela parece indicar que não quer crescer. É isso, tá? Nem de se tornar maior, como se desejasse continuar sendo sempre uma criança. Ao contrário, uma porta com puxador à direita. Então agora a gente vai ver o que é com puxador à direita. Quando o puxador já é à direita, isso mostra o que? Uma criança que ela se encanta com o novo, né? Ela vai o que? Mostra-se uma criança que quer mudar, encanta ali quando fala do que vai acontecer, das execuções, né, e etc. Necessita ser constantemente estimulada e motivada, não porque seja especialmente indolente ou preguiçosa, mas porque de algum modo antecipa o futuro. Olha aqui uma ansiosa, né? Tem certa dificuldade para encantar, né? Firmar-se no que aqui e agora e as suas surpresas, tá? Ao interpretar a orientação espacial, devemos considerar que tudo que está localizado à esquerda da folha representa o passado e o que está à direita simboliza o futuro. Gente, anota isso aí, eu vou repetir de novo. Ao interpretar a orientação espacial, devemos o quê? Colocar o quê? Considerar que tudo que está localizado à esquerda da folha representa o passado e o que está à direita simboliza o futuro. E isto mesmo se aplica aos desenhos das portas, tá? Isso aí tu tem que anotar, garota, pelo amor de Deus. Gente, a gente vai falar agora sobre as chaminés, tá? Deixa eu escorar um pouquinho aqui que a prof já tá com as costas doendo aqui, meu Deus. Gente, a gente vai falar agora sobre as chaminés, tá? Por que que sai? Qual o significado dessa fumaça que tá saindo? Será que é algo bom? Será que é algo positivo? O que você acha que tá acontecendo aí? O que você acha que tá acontecendo com essa criança, né? O que ela quer passar para você? Né? E a gente vai aprender tudo isso, tá? Vamos lá? Bom, acendemos as chaminés, Gente, nem todas as casas que as crianças desenham têm chaminés e ainda menos fumaça, tá? Então a gente vai perceber que algumas casas são raras, as casas mas tem sim a chaminé. Lembrando que essas chaminés, né, algumas crianças veem em filme ou alguns desenhos, mas enfim, em alguns momentos essas chaminés vão aparecer. Então a gente vai descobrir agora o significado delas, tá? Como eu já falei aqui, nem sempre as crianças desenham chaminés e ainda menos fumaça saindo dela. Inclusive, o upo de fumaça pode variar também, podendo formar círculos, ou melhor, pode consistir em 2 simples traços, tá? Quando eu falo em círculos, é aquela fumaça saindo da chaminé e a criança faz vários círculos no desenho, tá bom? A fumaça revela-nos o tipo e o grau de emoção que prevalece no lar. Decore isso aí.
as fumaças que as crianças saem saindo da chaminé é o grau de emoção, não esqueça disso, que está saindo do lar, na família, no ambiente que essa criança convive com os pais, com os avós. Então, a chaminé vai dizer como é esse ambiente ali da família, tá bom? Vamos descobrir aqui, ó. Se for um traço muito simples, é sinal de que a criança parece reagir favoravelmente a uma certa influência emotiva vivida no seio familiar. Ou seja, essa criança tem uma pessoa que é a referência dela e essa pessoa tem uma influência sobre essa criança. Então, os comportamentos que ela tem são por causa dessa pessoa que é espelhada, né? Ou seja, o espelho dela é alguém. Então, ela está fazendo, ela está agindo, ela está reagindo mediante esse espelho que ela tem dentro desse ambiente, tá? Se a fumaça formar uma nuvem densa e escura, sua reação é desfavorável. É um traço excessivamente fino, leva-nos a pensar em duas possibilidades, em duas situações. E quais são essas situações? Vamos lá aprender agora. Ou que o fogo apagou, ou que acaba de se acender, certo? Nesse preciso momento, teremos que procurar outras indicações a fim de sabermos qual destas interpretações é a correta. Lembra que você vai analisar o desenho todo para você fechar a sua interpretação, tá? Então, o que é? Acabou de acender o fogo ou o fogo está apagando? Ou seja, está saindo fumaça, mas a fumaça é de um fogo que já existiu ou a fumaça é de um fogo novo dentro desse lar, entendeu? A gente vai ver por que esse fogo, tá? Quanto mais alegre parece a casa, principalmente pelas cores usadas, mais vivicamente e revigorante será a situação que a criança está vivendo neste momento. Opa, se a casa é alegre, né? Se tal que tá uma cor viva ou tá uma cor vibrante, então o que vai acontecer? Será uma situação que a criança está vivendo neste momento, né? Que é uma situação que vivificante e revigorante para ela, tá? Assim, podemos deduzir que o ambiente familiar é positivo. Ok, gente, é positivo. Então, vai determinar com o contexto de todo o desenho, tá? Neste caso, uma fumaça muito ligeira numa casa com janelas grandes e cores alegres indica-nos um acontecimento novo. Será que vai acontecer? Será que vai ali nascer uma criança? Tá vindo coisa nova para dentro de casa? O que pode ser? É algo novo, né? Pelo contrário, se as cores forem apagadas e vemos que no desenho falta personagem importante, uma fumaça tênue indica que o fogo está extinguindo e se que a situação familiar não anda muito bem, coisa ruim, negativa. Se a fumaça for intermitente, fazendo-nos pensar que a chaminé não está funcionando devidamente, talvez necessite de uma boa limpeza. A vida apresenta-nos situações tanto para crianças como para os adultos, tá? Que se tornam difíceis de administrar. Esse tipo de fumaça assinala a existência de um pequeno problema, tá? No seio desta família, ou seja, está acontecendo algum tipo de dificuldade ou de rejeição que está entristecendo essa criança. Neste caso, é muito importante ajudá-la a se libertar da culpa que possa experimentar. Quanto mais vivo for o fogo, mais intensa será a fumaça, mas devemos ter cuidado, pois talvez haja algum tipo de agressividade no ambiente, é importante, tá? Se a fumaça for mais parecida com uma grande nuvem negra, está anunciando-nos tormenta no ambiente familiar. Neste caso, o que está dizendo? O que devemos verificar se é um problema passageiro ou se a criança já está há algum tempo imersa nessa dificuldade. Todavia, nós precisamos analisar todo o desenho para que nós possamos chegar a esse resultado, tá? Lembremos que se deve prestar uma atenção especial tanto os traços excessivamente intensos como os exageradamente finos, né? Pois costumam ter muita importância na hora da interpretação. Ok, gente? É isso aí, gente. Essa foi a nossa segunda aula, tá bom? Espero que eu possa ter contribuído mais uma vez para o conhecimento de vocês.
E não esquece, você que já assistiu a primeira aula, se já está na segunda aula, deixa aí a tua curtida, deixa o teu like, não esquece de comentar, de dar aí o teu feedback, se foi bom para você, se você aprendeu, teve alguma coisa que te ajudou, vai aí pegando desenho, menina, vai fazendo interpretação. Na próxima aula nós vamos falar sobre as janelas, nós vamos falar sobre as figuras humanas, tem muita coisa ainda para você aprender, tá bom? Até a próxima aula.